E você tem um fenômeno no Brasil que é do católico espírita, né? Católico que vai para missa. Sim, que é puta que o pariu esse aí. É uma dubiedade, né? É uma dubiedade. Eu acho até assim, eu vou ser bem sincero, assim, se ele não fosse tão ignorante, a gente poderia dizer que isso também é um raciocínio até desonesto. Porque, assim, muitas vezes essas pessoas, elas nem se percebem da desonestidade que há nessa dubiedade. Não, Mas o brasileiro médio tá acostumado a viver com, tipo, umas 50 coisas contraditórias na cabeça ao mesmo tempo, assim, como se nada. As crenças que se aniquilam, assim, saca? Você conversa com a galera e conheço gente, né, tipo, que o cara mostra, ó, não pode isso aqui. O cara, tipo, a igreja diz que não pode, mas discordo. Sabe o que eu acho? É o seguinte, sabe o que é? Existe também um outro aspecto que abarca muito esse perfil, que é um perfil muito sensualista, sabe? E que é um defeito do nosso povo, né? O que é o sensualismo? É um povo que mais sente do que pensa, né? O próprio nosso grande Sérgio Buarque de Holanda, que escreveu aquele livro Raízes do Brasil, ele dizia que o brasileiro é um ser cordial, né? O que é um ser cordial? Um ser cordial é um ser que age com o coração, com o sentimento. Então, muitas vezes, a ação do brasileiro ele não é muito racional com relação a certas coisas. Ele age conforme aquilo que lhe convém. E quem age muitas vezes com sentimento, e eu posso até acrescentar aqui, age com um certo grau de sensualismo. Então, por exemplo, tem muita gente que é espírita, não porque seja complexo aquilo, né, ou que seja sofisticado. É uma filosofia muito rasa, né? O problema não é esse, é que ele quer se sentir bem, né? É muito comum a gente ouvir uma pessoa dizendo: ah, eu estou naquela religião porque eu me sinto bem nela. Eu vou ser sincero, eu não sou católico porque eu me sinto bem. Pelo contrário, se eu quisesse me sentir bem, eu nunca seria católico. Porque é muito comum que a pessoa que termine, pelo menos conheço alguns casos, que termina no espiritismo, ela começa, às vezes, católica, começa a ir em igreja evangélica, vai passando, vai experimentando, vai no terreiro, aí no final ele bate ali e meio que encaixa tudo ali para ele. Ele fala aqui, eu tenho tudo encaixadinho. Né? Porque, na verdade, esse pessoal trata a religião como se fosse um narcótico, né? Então, por exemplo, aí eu diria que é o ópio do povo mesmo. Porque o fato é o seguinte, muito do discurso espírita é aquele discurso piegas, do tipo assim, ler a mensagem do Chico Xavier, ai, que mensagem bonita, sabe? Aquela coisa de autoajuda, né? Então você vê que é uma religiosidade meio superficial, né? Meio superficial. Então você tem aquela coisa, aquela linguagem assim meio lânguida, meio melacuélica, sabe? Aquela coisa muito, ai, não sei o quê, ai, a caridade, ai, o amor, sabe? Aquela coisa assim, quase assim como paz e amor, bicho, sabe? É uma coisa meio lânguida. Mas é bastante, né? É lânguido demais, é lânguido. E assim, cara, eu acho que para um pessoal que tem uma visão tecnicista das coisas, então, na prática, só resta o sentimentalismo, porque não há muita especulação sobre o assunto. Além desse aspecto sentimental, existe um outro aspecto também, que, sendo uma religião sensualista, que as pessoas gostam de sentir algo, então pense, por exemplo, em como essas pessoas lidam com a morte. Porque, por exemplo, para essas pessoas, a morte ela tem que ser palpável. Então, por exemplo, uma pessoa perde um parente, um pai, uma mãe, um filho, ou coisa parecida. Então, o espiritismo consola essas pessoas porque torna palpável a morte. O sobrenatural é palpável. O sobrenatural pode ser tocado. Então, eles não concebem a ideia de que existem coisas que estão além do nosso alcance e do nosso sentimento. Podemos até compreender de uma forma simbólica. Podemos compreender em analogias, mas não podemos alcançá-las. Né? Nós não podemos realmente ter contato com elas diretamente, a não ser, evidentemente, que Deus o permita isso. Então, por exemplo, tem muito espírita que perdeu um parente, perdeu uma filha. Sim, é uma dor terrível, uma coisa horrorosa. Né? Mas eles querem palpar o morto, eles querem palpar a morte, eles querem, através de uma questão puramente sensitiva, né,
achar que falando com o médium não está falando com seu filho, com sua filha, assim, suavemente. Né? Então, essas pessoas, elas precisam dessa visão, por assim dizer, imanentista do espírito, da religiosidade, etc. E logo, o perfil dessas pessoas é um perfil que, do ponto de vista cultural, eu não conheço um professor de filosofia que seja espírita. Não sei que ele seja doido mesmo, tá? Entendeu? Assim, eu não conheço. Assim, pode ser um ou outro maluco, mas, no geral, é muito difícil. Se você tem um conhecimento de filosofia clássica, se você tem um conhecimento de filosofia em vários sentidos, você dificilmente é espírita. Você vai ver que é muito rasa a explicação, entendeu? Sim. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos que não servem para porra nenhuma, mas você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.